funcionários que já trabalhavam há várias eleições, que eram requisitados, na grande maioria, né, são servidores públicos de outros órgãos que são requisitados e já adquiriram uma certa expertise e trabalhavam durante esse período. E o que acontece é que agora vai ter uma equipe de terceirizados. E essa fusão de terceirizados com concursados, né, com servidores de carreira da Justiça Eleitoral, vai causar uma miscigenação que vai propiciar uma oxigenação dentro desse ambiente, que é um ambiente muito delicado, que lida justamente com dados muito sensíveis, que é o cadastro de eleitores nacionais, onde existe o maior número de informações sobre todos os brasileiros, né, aptos com CPF e título de eleitor. Então, baseado nisso, nós vamos trazer para você, né, a necessidade de ter colocado, né, de colocar essa mesclagem, de colocar pessoas que não fazem parte deste quadro, né, do servidor que trabalha na Justiça Eleitoral, porque ao longo desses 30 anos, nós entendemos que a maioria é concursado e existe uma preocupação da parte do Brasil, né, como um todo, de que o serviço público geralmente, né, são servidores que gostam de trabalhar no serviço público, que gostam de seguir carreira no serviço público, e muitos deles são ligados a sindicatos como o CUT, né, como, né, UNE, UTE, né, e esses funcionários sindicalizados, né, tanto do serviço público, né, como do serviço privado, né, principalmente no serviço público, né, existe uma inclinação ideológica, né, para votar, né, nesses candidatos de esquerda, principalmente ligados ao PT. Então, em 4 administrações do PT, durante 4 mandatos, né, 2 da Dilma, 2 do Lula, esses quadros, né, concursados, aí você passa por um critério de seleção, e aí pode ser que nesse critério de seleção, na hora que o concursado vai ser admitido, né, leva-se em conta o cunho ideológico, porque a máquina eleitoral tem sido muito questionada dentro desse processo, né, de estar sendo, como dizer assim, dominada por um ambiente de esquerda mais voltado ao Partido dos Trabalhadores. E na última eleição de 2022, nós tivemos um embate muito grande, né, e tanto de 2022 como de 2018 e de 2014, principalmente, né, de 2014 para cá, nessas 3 últimas eleições, o processo eleitoral sempre entrou num processo de desestabilização, né, do país. Por quê? Porque tem gerado muitas críticas, muitas desconfianças, né, muitas dúvidas e muitos questionamentos, e em 2022 chegou a gerar até uma convulsão social que culminou, né, naquele episódio do 8 de janeiro. Tudo isso em função desse problema que está ligado ao sistema da Justiça Eleitoral e dos seus servidores. Bem, nós separamos aqui 2 vídeos que vai tratar desse assunto. O primeiro assunto é do mecanismo de fragilidade do sistema que propicia, sim, uma suspeita de interferência de seres humanos dentro do processo eleitoral. Isso é muito grave, por quê? Porque eu disse isso em outros vídeos, que, por exemplo, eu fui mesário, né, na década de 80, eu tenho vou fazer 65 anos agora em agosto. Bem, na década de 80 eu fui mesário, eu trabalhei mesário em várias eleições, não foi numa só não. Cheguei a trabalhar de delegado de sessão eleitoral, né, viajava para recolher urna em sessões eleitorais nos distritos. Então, antigamente funcionava assim, né? Era aquela urna de lona, né, o papelzinho, e a pessoa pegava o papelzinho ali, assinava a sua presença ali na lista, né, mostrava o título, assinava a sua presença na lista, pegava o papelzinho e escrevia o nome do seu candidato ou colocava o número do seu candidato, entendeu?
No caso de prefeito, você colocava o número, no caso de vereador, você colocava o nome. Então, valia muito a sua letra, né? E aí, depois que acabavam as eleições, e isso tinha um fiscal, porque era muito frágil, né? O rapaz ali estava com os papelzinhos todos, né? O mesário, ele tinha ali na sua mão, né, um bloco de papéis que são as cédulas. E essas cédulas estavam ali, na mão do mesário, né? E o mesário tinha o cadastro dos eleitores ali, todo no seu caderno, com o número do título e tudo, né? Então, isso gerava uma certa necessidade de fiscalizar o processo. Então, muitas das vezes tinha, sim, fiscais de partidos ou de eleitores, apoiadores do candidato dele, para saber se aqueles papeizinhos estavam entrando na urna certinho e na hora lacrava a urna. Eu quero ver a urna sendo lacrada, né? E quando eu trabalhei de delegado, né, que eu recolhia as urnas, né, eu certificava se na hora que eu chegasse nas sessões eleitorais, né, tinha um fiscal ali, e se o fiscal assinou, a assinatura conferia do fiscal, né, do mesário, no lacre da urna. Aí eu pegava aquela urna e eu tinha uma viatura e tinha um policial militar que me acompanhava nesse processo. E aí eu recolhia essas urnas nas sessões eleitorais dos distritos e levava isso para a sede da apuração, que era num ginásio, né, um ginásio poliesportivo coberto. E aí ficava aquele monte de mesas esparramadas, né? Cada mesa recebia, né, um volume de urnas, e aí tinha fiscais rodando o tempo todo, né, em volta das mesas. O ginásio ficava cheio de gente, né? A arquibancada do ginásio ficava cheio de torcida, todo mundo lá olhando, né, para acompanhar a apuração, porque todo mundo tinha aquele interesse em saber quem que ganhou, aquela coisa toda, inclusive quando era vereador, então, né? Aí a família do vereador, todo mundo juntava lá, e aí ficava aquele movimento enorme, e aí todo mundo ali, aí o pessoal vinha, pegava a mesa, pegava a urna de lona, tirava o lacre, né? Virava de cabeça para baixo assim, ó, e jogava toda, né, as cédulas na mesa assim, né? E aí pegava, deixava do lado, depois juntava as cédulas, contava o número de cédulas para ver se batia com o número que estava, né, na ata, e depois começavam a separar, né? O pessoal todo ali, geralmente o pessoal que trabalhava ali na apuração eram também as pessoas que trabalhavam de mesário nas sessões eleitorais, né, que trabalhavam de secretário, né, de auxiliar. Então, a turma ali contando, e aí ficava anotando, ó, tantos para esse candidato, anotava ali candidato, tal. E aí pronto, fechou a urna, pegava outra urna e assim, até apurar. Geralmente gastava-se, o quê? Umas 8 horas para apurar, né? Isso aqui em São João del Rei, né? Geralmente deve gastar menos numa cidade maior, porque isso acontece de zona eleitoral para zona eleitoral. Então era assim, você tinha um resultado de um dia para outro, não era aquela coisa, vai demorar. Não demorava não. Você tinha um resultado e todo mundo acompanhava aquilo ali. Bem, depois que chegou a urna eletrônica, a partir dos anos 90, né, final dos anos 90, acabou esse envolvimento da sociedade. Por quê? Porque passou a ser um processo eletrônico, e quando passou a ser um processo eletrônico, não carecia daquela presença do fiscal ali na hora da contagem dos votos, entendeu? Aquele envolvimento todo da sociedade, né, de sentar e ó, vamos virar a urna, olha ali, saindo o voto, você vai vendo o voto saindo, aquela coisa contando, quer dizer, a sociedade acompanhando, e aquilo era às vezes filmado, né, e tinha filme, não tinha televisão na época, em São João do Rio ainda não, mas a gente tinha esses negócios registrados também, né, com uma VHS e tal. E isso tudo era feito com a participação de todos. Com o processo da urna eletrônica, o que aconteceu? Os dados da urna, você entra, o mesário. Daí para frente eu não trabalhei mais de mesário, tá certo, gente? Eu não tive essa experiência. Mas acontece que é assim, né? O eleitor fala, bem, agora é eletrônico, né? Eu não sei como é que funciona, eu só sei que eu vou chegar lá, vou bater o dedo ali, vou ver o número do meu candidato e vou registrar. Essa é a sua participação, né? Inclusive é a participação da comunidade inteira, né?
Porque não sai disso, só participa ali. Então, você vai, registra o seu voto na urna eletrônica, pega o seu título e vai embora. Não tem acesso a nada, não tem acesso a título, quer dizer, a papel não fica nada. Esse arquivo depois é direcionado para o TSE. Isso não fica nem, né, em São João del Rei, parece que vai lá para Brasília, vai rodar lá no TSE e lá vai ser computado os votos e vai mandando para cá os resultados. Então, esse processo que envolvia a comunidade inteira, aquela coisa toda, né? Olha, está todo mundo participando do processo, é fiscal, é vereador, eleitor, é família de eleitor e tal. Aquilo passou a não existir. E aí o que aconteceu? Ficou um distanciamento da sociedade para com o processo eleitoral. E isso ficou, assim, criou um clima frio, sabe? Eu dei um exemplo no vídeo anterior, que é o seguinte: quando entra uma ferpa na sua mão, você fala, pô, tá doendo, tem uma ferpa aqui. Você vai e tira, porque você consegue, né? Você domina isso. Se você, por exemplo, pisou num prego, pô, tem um prego no meu pé aqui, ó, machucou e tal, você vai e faz uma asepsia rapidinho ali e tal. E se você vê que o prego é um prego complicado, né, você vai lá, toma um antitetônico e tal, uma vacina e fica na prevenção. Fala, vamos cuidar, vamos fazer o curativo. Então você vai e cuida do seu medicamento, porque você conhece, você entende do assunto. Agora, quando você vai fazer uma